Olá, bom dia, pessoal. Meu nome é Jussara Martins Rodrigues, eu sou professora no CPMG e esta aula é voltada para os nonos anos, utilizando o nosso livro da quinta edição, todos os textos, William Cereja e Teresa Cochar. Ok? Nós vamos nos debruçar hoje sobre alguns exercícios e esses exercícios são pertinentes às páginas 54 até a página 57 dentro do texto de divulgação científica. Bom, nós já nos voltamos para os exercícios do 1 ao 3 nas últimas aulas e hoje nós vamos ver sobre o exercício 4 em diante. No exercício 4, após nós lermos o texto que fala sobre aquecimento global, o planeta em perigo, caso você queira retomá-lo, ele está na página 52 e 53 do referido livro. Ele pede que, após expor as evidências de que nosso planeta passa por um aumento de temperatura, nós observemos que o autor se refere às duas correntes que procuram explicar o fenômeno, né? Quais são as explicações de cada corrente, que cada corrente vai dar para o fenômeno em questão. Bom, quando nós lemos o texto, nós vamos perceber que uma corrente considera que o aquecimento é resultado de fatores naturais e a outra afirma que ele tem causas antropogênicas, isto é, ele resulta da ação humana. E na letra B, é solicitado que você, estudante, levante hipóteses porque a explicação dada pela corrente antropogênica é mais difícil de ser aceita pelas pessoas. Ora, quando nós temos um problema e nós nos colocamos como centro desse problema, é difícil cada pessoa assumir sua parcela de responsabilidade pelo aquecimento global. Não é nada cômodo você perceber que a destruição do planeta acontece e você é responsável por ela. No exercício de número 5, o texto nos apresenta algumas causas do aquecimento e do aumento do efeito estufa e da consequente elevação da temperatura. Quais são as supostas causas naturais? O texto nos informa que esses fatores naturais estão relacionados, primeiro, às oscilações climáticas que ocorrem no nosso planeta desde sua formação geológica, ou seja, o acontecimento primordial é decorrente dessas oscilações que vêm desde a formação do planeta Terra, ok? Na letra B, ainda do número 5, ele pede para que nós identifiquemos algumas das possíveis causas antropogênicas. Bom, o próprio texto nos apresenta as atividades primárias, o desmatamento, a queima dos combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. E aí o nosso conhecimento de mundo nos lembra que essa queima de combustíveis é decorrente desde a primeira Revolução Industrial, né? Isso aí tem um contexto histórico. Na sua opinião, há relação entre o desenvolvimento dos países e o aquecimento do planeta? Bom, aqui a gente espera que você consiga compreender que sim, existe, pois no mundo hoje, os países, né, o desenvolvimento dos países em geral está diretamente condicionado ao desenvolvimento industrial e à queima de combustíveis fósseis. Obviamente que há fatores relevantes também na não preservação ambiental quanto do não desenvolvimento industrial, mas devemos pensar e avaliar aí que o desenvolvimento industrial ele tem um potencial mais elevado de queima de combustíveis fósseis. A letra D nos pergunta aí, né? Se não houver equilíbrio na forma de desenvolvimento dos países, ou seja, se não houver um desenvolvimento sustentável, o aumento da temperatura trará vários impactos para o meio ambiente e para o ser humano. Que exemplos desses impactos o texto nos fornece? Bom, basicamente, oscilação nas colheitas, e aí a gente vai ter um prejuízo relacionado à colheita, né? Se a gente não tem alimentação, a gente altera a cadeia alimentar, o que pode levar à extinção de animais. O aquecimento aumenta o nível dos oceanos, o que gera a inundação das cidades litorâneas, né? E aí tem várias ilhas aí que estão em processo de desaparecimento. Então, isso aí já está no texto e vocês podem verificar com qualquer pesquisa na internet. No número 6, é comum um texto de divulgação científica fazer uso de uma linguagem em que há vocabulário e conceitos científicos básicos. No texto,
que nós estávamos observando? Lembro de novo, o texto da página 52 e 53, aquecimento global, planeta em perigo. Identifique no texto conceitos, palavras ou expressões próprios da linguagem científica. Gente, a citação do dióxido de carbono, combustíveis fósseis, a própria sigla PIB, que é Produto Interno Bruto, são elementos de textos notadamente científicos. E quais áreas científicas pertencem? Bom, carbono, combustíveis fósseis, né, podem ser ligados à área química. Quando a gente fala das cidades em desaparecimento, geologia. Ele fala do processo das colheitas, a gente cita a economia, né? O PIB também é referente à economia. Então, esse assunto tratado aí envolve várias áreas do conhecimento. A gente pode dizer que o nosso texto é interdisciplinar. O texto foi publicado em um livro que reúne reflexões do autor sobre os problemas do mundo contemporâneo. Considerando a forma como o assunto foi conduzido pelo autor, deduza, o texto foi escrito apenas para leitores que são cientistas ou foi produzido para um público amplo e heterogêneo? Primeiro que o texto está no seu livro de 9º ano, então você não é cientista. Então daí a gente já percebe que é para um público amplo e heterogêneo. O vocabulário do texto é um vocabulário mais simples, não exige conhecimento extremamente rebuscado de qualquer artigo científico, então o texto é bem acessível. E que primeiro, você precisa saber o que é o protocolo de Kyoto, né? Para você estabelecer essa relação. Então, nós vamos ter que discutir isso aí. Esse número 8, você vai ter que elaborar uma resposta pessoal no qual você estabeleça essa relação. O número 9 já é uma questão de cunho gramatical. Que tempo e modo predominam entre as formas verbais empregadas? O presente do indicativo, né? Ele usa sempre o presente. Por que em alguns trechos os verbos foram empregados no passado e no futuro? Porque quando ele se refere às temperaturas de anos e décadas passadas. Então, se já passou, ele vai colocar essa temperatura aí no pretérito. Na letra C, qual que é a variante linguística empregada? Variante de acordo com a norma padrão. Na letra D, considerando o assunto e o veículo em que o texto foi publicado, pode-se afirmar que essa variedade linguística é adequada à situação? Sim. O texto é voltado para pessoas interessadas nesse assunto e estudantes, então a nossa variante é a norma culta. Quanto ao número 8, vocês desenvolvessem a percepção sobre o protocolo de Kyoto. Na página 26, nós temos um box extremamente elucidativo, né? Temos também a sugestão do filme Verdade Inconveniente, mas basicamente o protocolo de Kyoto é um instrumento único jurídico, né, internacional que impõe aos países ricos reduções obrigatórias de suas emissões de gases e sua extensão para além de 2012. Foi o principal obstáculo superado pela COP16, que é a Conferência das Partes da Convenção do Clima da ONU. Ele tem um impacto mundial de preservação ambiental e manutenção da vida. Bom, vários foram os textos publicados sobre o protocolo de Kyoto e muita coisa a gente acha em outros idiomas. Então, esse aí está um organograma, né, colocado em espanhol, né? E aí a gente tem algumas informações que vocês conseguem deduzir, né? Quando a gente tem aí o aquecimento global, né? Aqui, ó, calentamento global, nós temos aqui, ó, cada vez que se cortam árvores, reduz o CO2, né? A redução de consumo de CO2 também é reduzida e o nosso oxigênio se vê afetado, né? Nós temos também um alto consumo de energia e gasolina derivada de combustíveis fósseis. Então, o que se há que fazer para reduzir esse aquecimento global, né? Investir no carros elétricos, plantar árvores, né? Evitar o derretimento dos polos através da preservação ambiental. E aí ele se preocupa também com o ciclo do plástico. Então, o protocolo de Kyoto, ele fala aí sobre a questão dessa dificuldade dos plásticos serem decompostos no mundo, né? O gasto de energia, é preciso que a gente tenha um menor consumo de combustíveis fósseis, né?
Fora isso aí, tudo está interligado com o meio ambiente e a subsistência do ser humano, né? É bom a gente dar uma olhada, verificar, não é difícil da gente compreender que essa interação entre homem e natureza, ela está muito próxima. Então, nesse caso aí, surge então o número 10, quando produzimos um texto, podemos colocar nele de modo pessoal ou impessoal. Quando você vê sobre o protocolo de Kyoto, seja em espanhol, seja em português, né, seja em filme, você percebe que é um texto pessoal, ele te liga à preservação ambiental. Então, no texto lido, predomina uma linguagem pessoal ou impessoal? Predomina uma linguagem impessoal porque ele é um texto científico. Né? Ele trata do tema sem se expor diretamente. E a maioria dos pronomes está na terceira pessoa. Então, o que eu quero te dizer com isso? Apesar do texto chamar a nossa responsabilidade e buscar uma reflexão pessoal, o texto de linguagem científica ele tem uma linguagem impessoal. Ok, pessoal? No mais, agradeço muitíssimo a atenção de vocês, né? Estamos disponíveis aqui no canal do YouTube do CPMG, estou disponível no 01 canal da Ju e também no meu Instagram, Jussara Martins Fabiano, certo? Então, se você puder se inscrever, tanto no canal da escola quanto no meu canal, todos nós agradecemos e vamos continuar produzindo conhecimento. Fiquem todos em paz, tenham todos uma boa semana. Grande abraço.